Isaías, capítulo de número 9. Nós vamos fazer leitura a partir do primeiro versículo e vamos até o versículo de número 7. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, do primeiro versículo indo até o versículo de número 7. Viram, Olivar começa a falar de mim, eu não sou nada disso, eu sou pior que isso, tá, gente? Ele é muito bondoso, tá bom? Os olhos dele que são maravilhosos e vê a bondade de mim. É um querido irmão que Deus me deu o privilégio de conhecer na caminhada e poder compartilhar aí as alegrias, as tristezas do ministério, as dores, as dúvidas que muitos nos cercam nessa caminhada. Transmito que meu abraço também a Janaína, que aguenta esse nosso irmão. Deus dá a carga para cada um, né? Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, do primeiro versículo, indo até o versículo 7. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia e dos gentios, o povo que andava em trevas e o grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O Senhor vem, ela dissipa as trevas de uma vez por todas. Essa dualidade que é bem trabalhada nos filmes, nos livros, que vai percorrendo ali toda a narrativa, o pensamento ali, não se compara ao que a palavra de Deus traz sobre a verdadeira luz do Evangelho para a minha e para a sua vida. Olhando para o contexto do profeta Isaías, olhando a realidade, o que nós entendemos da vida do povo do Senhor naquele período era o seguinte, muito interessante e parece um pouco conforme nós vivemos, né? Nesses gráficos, ora com Deus, ora sem Deus, né? Se a gente colocar a vida de Israel num gráfico, o negócio fica complicado. Ora estava com Deus, um bom período sem Deus, ora se arrependia, voltava para Deus, ora mais uma vez se esquecia dos preceitos de Deus, daquilo que o Senhor trazia para eles, e se afastavam dessa relação com Deus, e com isso eles buscavam a outros deuses, quebravam a aliança com o Senhor. Essa história é um constante repetir na vida do povo de Israel. Não é diferente dos tempos do profeta Isaías. Se você ler todo o livro do profeta Isaías, você vai ver essa realidade. O povo estava caminhando num desses períodos de conselhos dos mortos. Algo que a palavra do Senhor deixa bem claro que não deve ser feito. Essa situação vai começar a tomar tons mais fortes quando acaso o rei é tomado de medo por causa da ameaça de invasão vindo da parte da Síria. Acas começa a ficar com medo dessa realidade.
Ou seja, Acaz, ele vai se movimentar como qualquer governante se movimenta. Como eu vou me defender dessa situação? Os governantes pensam quais alianças eu posso fazer para que eu possa ser livre dessa pressão que está vindo sobre mim. Agora, essa situação vai começar a tomar tons mais fortes quando Acaz, o rei, é tomado de medo por causa da ameaça de invasão vindo da parte da Síria. Acaz começa a ficar com medo dessa realidade. Ou seja, Acaz, ele vai se movimentar como qualquer governante se movimenta. Como eu vou me defender dessa situação? Os governantes pensam quais alianças eu posso fazer para que eu possa ser livre dessa pressão que está vindo sobre mim. Agora, Acaz deveria confiar na realidade, naquele que é o verdadeiro governante sobre todas as nações, que é Deus. A confiança em Deus, no sustento de Deus, nos leva a viver conforme a graça e a direção do nosso Senhor, mas Ele coloca a sua confiança em homens, e não no único e verdadeiro Deus, soberano e libertador, o Senhor dos exércitos, o nosso Senhor. Quando nós olhamos lá o Salmo de número 103, a partir do versículo 17, o texto vai dizer: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Isso nos mostra claramente a ação soberana e misericordiosa do Senhor e no cuidado do Senhor com a vida do seu povo. O que nós vemos aqui no contexto do livro do profeta Isaías é que o povo estava se esquecendo da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, e com isso estavam quebrando a aliança com Deus. Quando nós nos distanciamos da palavra de Deus, nós vamos nos tornando pessoas que vão relativizando a palavra de Deus e, consequentemente, nós vamos chegar no ponto de não darmos atenção à palavra de Deus. Se a gente começar devagarzinho, deixar de lado a nossa rotina de fé com o Senhor, nós vamos nos tornando preguiçosos e, consequentemente, a gente vai deixando de lado, e aquilo que antes era uma base sólida começa a se tornar relativo, e daqui a pouco nós já não cremos naquilo que nós antes defendíamos, que é a palavra de Deus. É só pensar quando a gente começa a deixar a nossa vida diária de devoção a Deus de lado, como que a gente fica? Não, hoje não deu tempo de orar, né? Deu tempo de comer, deu tempo de tomar banho, né? Deu tempo de fazer um monte de coisa, mas de orar e ler a Bíblia não dá tempo, né? Costumo brincar o seguinte: tem gente que deixa só para fazer na hora de dormir, né? Aquela oração que você começa hoje e termina amanhã, né? E é aquela oração tão confusa que você pede para Deus abençoar o que não deve abençoar e vira aquela confusão, né? Tempo com Deus é tempo de qualidade. Nós precisamos tirar para que nós possamos estar firmes dentro daquilo que o Senhor tem nos dado pela sua bendita palavra. Mas voltando aqui para Isaías, Isaías deixa claro que toda aquela infidelidade, a incredulidade do povo, a falta de compromisso que o povo estava para com Deus, essa desobediência aos ensinos, aos preceitos de Deus, não ficariam sem a correção divina. Isso é interessante dentro da história do povo de Israel para que nós possamos aprender para a nossa vida. Quantas e quantas vezes Deus ensinou e avisou o que aconteceria se o povo deixasse de seguir os seus ensinos. E o Senhor permitiu algumas coisas acontecerem na vida do povo ali, para que eles fossem corrigidos. Ora, a correção veio de uma forma, ora foi um aviso, só que chegou um determinado momento que o aviso não resolvia. Se você for uma criança arteira, como eu fui, não dentro da igreja, senão o negócio ficava feio para mim, né? Mas toda criança, normalmente, ela vai fazer arte. Bom, faz parte da vida da criança. Nós já fomos o arteiro, agora nós já caminhamos um pouco mais, né? Mas como que a gente corrige o filho? Você avisa, você coloca de castigo. Tem hora que é o chinelo assentado, né? Para correção. Estou falando para agredir, tá, irmãos? Que uma vez eu pregando sobre isso, um irmão ficou ofendido comigo, né?
O senhor está falando para agredir? Eu falei, não estou falando para agredir, estou falando para corrigir. É o que a palavra de Deus fala. O Senhor nos corrige. Então, se os nossos pais nos corrigem, graças a Deus que nós somos corrigidos pelos nossos pais, senão hoje nós não sabemos onde estaríamos, né? Essa correção é necessária. Deus também faz isso comigo, com você, e faz isso com a história do povo dele na caminhada, e fez isso com Israel. Ele avisou, permitiu que o povo passasse por alguns momentos, e mais uma vez o povo agora estava para passar por um momento difícil, que é o momento do exílio. E viria de forma complicada e pesada sobre o povo ali. O Senhor usa então a vida do profeta Isaías para trazer uma mensagem de condenação ao povo por causa da sua desobediência, ou seja, aquela atitude não ficaria sem a correção bendita de Deus. Isaías então passa a falar, a proferir as palavras de condenação. Esse juízo viria por meio da opressão, da dominação. O povo de Israel seria levado cativo, perderia a sua liberdade. E isso estava para acontecer em consequência dos seus atos. Isso não demoraria para acontecer. Eles deixam claro que essa mensagem era urgente, estava para acontecer. Mas o Senhor, ele prepara o seu povo para esse momento de dificuldade para o qual estava para ocorrer. Mas ao anunciar o julgamento para o seu povo, Deus também não vai deixar o povo sem esperança. Não deixa o povo na desesperança, apenas aguardando o sofrimento. Ele mostra que o povo deveria ter esperança, que aquele momento teria um final. O Senhor traz esperança ao seu povo, fazendo uma promessa que aquele período de grande dificuldade iria passar, ele teria um fim. Aquela dor e o sofrimento seria apenas um momento. Portanto, nesse tempo o povo deveria se submeter à disciplina e à correção do Senhor e confiar e esperar no Senhor, confiando na palavra do Senhor. Aquele que avisa que eles passariam por dificuldade é o mesmo que avisa que aquele período se encerraria, conforme a própria palavra do nosso Senhor nos ensina claramente aqui por meio do profeta Isaías. E ao observarmos então o texto do profeta Isaías, nós vemos Deus trazendo a esperança ao seu povo. Em primeiro lugar, Deus traz a esperança ao seu povo através da sua luz. Os versículos de 1 a 3 trabalham essa realidade. Eu não vou reler que durante aqui a exposição do texto eu vou citando versículos aqui para os irmãos. O profeta Isaías inicia sua passagem tratando sobre um momento de aflição e de escuridão, falando da dor e do sofrimento no qual o povo de Israel iria passar por causa da quebra do pacto que tiveram ali para com o Senhor, quebrando a aliança do Senhor, mais uma vez quebrando e falhando na relação para com Deus, colocando a sua confiança, a sua esperança não em Deus, mas em outros deuses ou neles mesmos, deixando de confiar no único e verdadeiro Senhor. O nosso Deus é justo e Ele não vai deixar de aplicar a sua justiça. Se Deus é justo e nós cremos que Ele é justo, Ele não vai deixar de aplicar a justiça, porque se Ele deixa de aplicar a justiça, Ele não é Deus. É parte do ser de Deus ser justo. Eu e você gostamos de justiça, mas a justiça é a nossa forma de ver. A minha justiça, eu não estou pensando se é justo para o outro, porque é justo para mim, é bom para mim. Por isso nós precisamos de uma justiça reta e perfeita, que é a justiça de Deus. A justiça do homem é falha. Quantas causas na justiça são julgadas de forma errônea? Dependendo de um bom advogado ali, ele manipula ali as informações e consegue ludibriar ali o juiz ou o júri que ali está. E a justiça correta não é aplicada. Mas a justiça de Deus, essa é perfeita. Dessa eu e você não escapamos. Essa é a verdadeira justiça. Sendo Deus justo, Ele aplica a sua justiça, e essa passagem mostra Deus anunciando o aplicar da sua justiça na vida do povo de Israel, corrigindo o seu povo, trazendo a correção, aplicando na vida do seu povo a correção dele, permitindo a dominação daquela nação naquele período. Acaso, ao não depositar a sua confiança em Deus, ele vai sofrer as consequências junto com o povo.
Um líder mau traz prejuízo para a vida do seu povo. Um líder que não tem uma noção de conduzir da melhor maneira possível, ele vai trazer consequências para a vida do povo. Seja na política, seja na vida da fé, eclesiasticamente, se nós não temos um bom líder que confia na graça bendita de Deus, ele vai conduzir o povo à derrocada, à derrota. Um bom líder, conforme a palavra de Deus nos fala, aquele que segue ao Senhor, ele é falho, porque nenhum de nós é perfeito, mas se confiamos em Deus, Deus vai nos direcionando na caminhada, apesar da nossa falha. Apesar da nossa pequenez, das nossas dificuldades, Deus vai nos conduzindo. Mas Acaz, como rei ali, ele vai fazer o seguinte: com medo de uma nação chamada Síria, ele vai começar a conversar e se aliar com uma nação chamada Assíria. Agora, o que ele não esperava era que com esse que ele estava conversando, foi por meio dessa nação que foi dominado. Ao achar que estava fazendo um bom negócio, na verdade, ele estava entregando ali a sua nação na mão do outro. Ou seja, ele demonstra a fraqueza ali ao não confiar em Deus. Ao tratar das terras de Zebulon e Naftali, o texto bíblico mostra que nos primeiros tempos essas terras seriam consideradas desprezíveis. As terras que eram conhecidas como Galileia dos gentios, a terra da região da sombra da morte. Geograficamente, essas duas terras eram uma região de fronteira com outras nações. E aqui a gente vai para aquela explicação sobre a dificuldade do povo de Israel, do povo judeu. O povo judeu se acha um povo exclusivo de Deus e se acham perfeitos. E a gente sabe muito bem a dificuldade como um povo se acha um povo perfeito. E então aquelas terras ali aconteciam algumas negociações com povos como cananeus, arameus, hititas, mesopotâmios. Essa região era uma região de uma mescla de povo. E por esse motivo o judeu não gostava muito dessas terras ali de Zebulon e Naftali. Por isso ela era conhecida como uma região ali chamada de Galileia dos gentios. Se você dá um salto lá para o Novo Testamento, no capítulo 4 de João, quando Jesus vai ter contato com a mulher samaritana, aquilo vai chamar um pouquinho de atenção dos discípulos do Senhor ali. Porque um judeu não falava com samaritano. O judeu dava uma volta maior só para não pisar em Samaria. Mas interessante que o povo judeu não é um povo puro. Se a gente olha a história do povo judeu, é uma mistura de povos ali que de várias nações. Sai de uma região aqui, puxa de outra ali e vai se formando o povo bendito de Deus ali. Agora imagina se eles olharem para nós brasileiros. Garanto aqui que todos nós aqui tem um pouquinho de sangue de europeu, um pouquinho de sangue de índio, um pouquinho de sangue daqui, dali, e dessas misturinhas aqui. No meu caso, dessa mistura feia aqui. Essa de vocês, essa bela mistura aí que deu pela graça bendita de Deus. Mas não é a questão aqui que o povo judeu deveria pensar nisso, porque o papel deles era ser de luz às nações. Independente de qual seja o povo ali, o que era importante era chamar os demais povos à adoração a Deus, e eles falham claramente nessa realidade, ao se fechar ali achando que eles eram os detentores de Deus, donos de Deus. E não é assim. Nós sabemos claramente que Deus não tem dono. Ele é o dono de todas as coisas, Senhor sobre a mim e sobre a sua vida. Então as terras de Zebulon e Naftali foram as primeiras a serem invadidas. Por isso era conhecida como região da sombra das mortes. Uma região de dor, de angústia, uma região desprezada pelas demais terras de Israel. Porque considerava aquela região como uma região de humilhação e de maldição. Aquela famosa frase, não pode vir nada de bom daquelas terras. Dali não pode vir nada de bom. Aos olhos dos demais povos de Israel, não pode vir nada de bom de Zebulon e Naftali.
Para Israel, então, não existia nenhuma possibilidade daquelas terras produzirem alguma coisa de bom, porque para eles é uma região de morte e de escuridão. Mas Deus não deixa o seu povo na desesperança. Da mesma forma que ele profere a profecia do castigo a Israel e as suas consequências, Deus também mostra a esperança para o seu povo, mostrando que as trevas e os sofrimentos não iam durar para sempre. A região da sombra da morte, conhecida como região da sombra da morte, naquele local voltaria a brilhar a luz. A terra que foi desprezada vai se tornar uma terra gloriosa, sendo um sinal da graça e da glória de Deus. A terra da escuridão, ali verá a luz brilhar, a luz do Senhor brilhar. Deus traz a esperança ao seu povo, mostrando que todo o desprezo enfrentado pelas terras de Zebulon e Naftali passaria. E o texto mostra que nos primeiros tempos, aquela terra que era considerada terras desprezíveis, agora nos últimos tempos se tornaria gloriosa a terra que antes fora desprezada. Versículo 2 mostra: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O texto deixa bem claro que a terra que antes foi desprezada, agora recebe uma grande esperança. A região conhecida como região da sombra da morte vai ver a luz brilhar mais uma vez. O castigo anunciado também vem junto com a solução desse castigo. Esse castigo não iria permanecer para sempre. Por isso Deus traz a esperança ao seu povo através da sua luz. E aonde a luz chega, a escuridão é dissipada. Onde a luz do Senhor brilha, nós temos a certeza do livramento de Deus na vida do seu povo. As trevas e a morte que viriam pelos assírios não iriam durar para sempre. A luz do Senhor voltaria a brilhar. Se olharmos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, versículo de número 13, o texto vai dizer: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isso tem uma coisa gostosa de fazer no trabalho bíblico, né, reverendo Olivar? Fazer essa ponte cristológica, né? E as promessas de Deus se cumprindo no Salvador Jesus Cristo. Essa promessa vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus registra de forma magnífica, mostrando Jesus cumprindo essa profecia, que foi anunciada cerca de 700 anos antes da vinda do Salvador. O Evangelho do Antigo Testamento, Isaías, apontava para o Evangelho em pessoa de Jesus Cristo. Jesus é esse florescer dessa nova e verdadeira esperança para o seu povo. Ele é o herdeiro do trono de Davi. Ele sim traz a verdadeira esperança para a minha e para a sua vida. A luz não brilhou primeiro em Jerusalém. A luz brilhou primeiro na região da sombra da morte. Região de trevas, conforme Isaías colocou. A luz brilhou primeiro em Zebulon e Naftali. Jesus cumpriu a profecia, trazendo luz ao seu povo. Não foi na principal cidade, mas foi na região desprezada. A gente espera tudo das melhores cidades, né? Dos melhores bairros, dos bairros mais nobres. Mas às vezes é lá na periferia, onde vem a luz do Senhor ali trabalhando, impacta toda uma cidade, impacta todo um povo. A região que é desprezada é a região onde a luz do Senhor brilha e mostra essa luz não só a todo Israel, mas a todo o mundo, para a salvação de todo aquele que crê no Senhor. Por isso o Evangelho de Mateus mostra de forma evidente Jesus dando a missão dos seus discípulos de serem luz no mundo. Quando a gente vai para o capítulo 5
de Mateus, os versículos 14 a 16, diz: vós sois a luz no mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas um velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós estamos no dia, nós temos a luz maravilhosa do sol, né? Mas vai chegar uma hora que a noite vem. E se não tivermos a iluminação, como é que fica? Se com luz a gente já tropeça e cai, imagina sem luz. A luz é um sinal claro de direção para a nossa vida. A luz do Senhor, ela nunca se apaga. Continua brilhando a cada dia. Por isso a missão do Senhor aos seus discípulos é para sermos luz. Por isso que ele fala: que adianta você acender uma lanterna que vão trazer para o nosso tempo aqui, né? E jogar lá no armário lá fechado. Que diferença ela vai fazer? Não vai ter diferença nenhuma. Agora, quando a luz acaba, a gente aciona a lanterna, a vela, seja o que for, ela sim faz a diferença onde ela está. Assim deve ser a vida do servo do Senhor, onde a escuridão chega a luz do evangelho do Senhor na nossa vida ali como instrumento do Senhor, e ali a escuridão é dissipada, porque a luz do Senhor chegou através da instrumentalidade dos seus servos ali, mostrando a graça bendita do Senhor às nossas vidas. Nada vai valer se nós escondermos a luz do evangelho. Costumo dizer o seguinte: a gente, quando tem algo de bom, a gente quer guardar para nós, né? Só que o evangelho, ele trabalha com uma outra dinâmica. O que é bom deve ser compartilhado. O evangelho a gente não deve esconder, a gente tem que compartilhar. Ele vai se tornar mais gostoso na nossa vida se nós compartilharmos. Quanto mais pessoas nós pudermos levar o evangelho, mais nós vamos ter o prazer de viver com outras pessoas e ver vidas sendo transformadas pela graça bendita de Deus, como um dia alguém investiu na minha e na sua vida, para que hoje nós estivéssemos aqui vivendo pela graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 3 de Isaías mostra a alegria do Senhor, mostrando que a alegria para a nossa vida tem uma fonte. Essa fonte é o Senhor e ela contagia a todos. A felicidade do Senhor, ela deve contagiar a nossa vida. Por isso o texto fala: tens multiplicado esse povo, a alegria ele aumentaste, alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Nesse versículo, Isaías reconhece o domínio soberano de Deus sobre todo o povo. Isaías traz algumas questões lá do tempo deles. Fala da colheita. Imagina você plantar uma coisa e você poder colher aquilo. Tem um presbítero que já partiu para a eternidade, lá de Taubaté, na época que eu fui auxiliar lá, Olivar, chamado presbítero Tiago. O presbítero Tiago era um daqueles presbíteros que, quando o negócio estava feio no conselho, na reunião, nesses momentos ele abria a boca, a discussão acabava. Sabedoria daquele irmão. Mas ele tinha uma alegria, que era o seguinte: dizem que se você plantar um pé de jaca, você não vê o fruto. E diz que demora muito tempo para dar fruto. E ele plantou lá na sua chácara e ele colheu a jaca. Ele tinha todo um prazer, né? Ele falava: o pastor deu jaca, vai lá no sítio que eu vou dar uma jaca para o senhor. Né? Até caiu da jaqueira lá, de tanto cuidar que tinha com a jaqueira, e caiu da jaqueira. Né? Mas olha o prazer de você colher do fruto. Você plantou, você colhe. Eu não tenho mão para plantar, geralmente eu mato planta. Não é por maldade, tá, irmãos? É que aquela que precisa de muita água, eu esqueço de pôr água. Às vezes eu afogo a planta, então eu não nasci para isso. Tá? Meu pai era bom com plantio, eu não sou tão bom assim. Né? Eu esqueço de pôr água na bendita da planta. Então quem gosta e cuida, ok, eu acho lindo, maravilhoso, mas a minha mão não é para isso. Minha mão é para outras coisas. Me chama para carregar coisa que eu vou com todo prazer, né? Mas planta tem uma certa dificuldade. Mas a alegria que você plantar e ver um fruto. Eu plantei lá um pé de graviola quando eu morava em Ubatuba, e quando eu estava prestes a sair, ela deu fruto. Rapaz,
Diz que uma das coisas que a gente tem que fazer na vida é plantar árvore, escrever um livro, né? E algumas outras coisas, né? Já plantei minha árvore, escrevi livro, ainda não estou no seu time ainda, Oliver, tá? Mas olha só que alegria, você poder plantar e poder colher daquilo que você plantou. Poder se alimentar daquilo que você plantou, suou ali, e agora você está ali podendo pegar e comer daquilo ali. Se alegrar com também você ir para uma batalha, voltar bem dessa batalha e trazer uma pilhagem vitoriosa dessa batalha. O Senhor usa as palavras, os termos, o contexto ali usando a vida do profeta Isaías, mostrando claramente esse reconhecimento. Isaías aponta aqui claramente o seguinte, que mesmo com a dor e sofrimento que venha, a alegria do Senhor ela não deveria estar distante do povo do Senhor. Uma hora esse povo veria a vitória novamente. Poderiam caminhar-se e regozijar novamente diante da presença do Senhor. Dor, sofrimento, desespero, tristeza seriam substituídos pela alegria, pelo júbilo que vem do Senhor. É como essa alegria de uma colheita extremamente abundante, de uma vitória gigante num campo de batalha. Mas caminhando, Deus traz esperança ao seu povo. Agora, em segundo lugar, lembrando da vitória, conforme os versículos 4 e 5. A nação de Israel estava para viver um período complicado, um período de opressão que viria por meio da dominação da nação chamada Assíria, que era conhecida, dentre algumas coisas, por ser uma nação de pesado jugo. Uma nação extremamente truculenta, violenta. Uma nação que não tinha nenhum respeito pela nação que ela estava invadindo. Só a invasão já mostra sinal que não tem respeito nenhum, mas a forma como eles faziam era para mostrar realmente que eles vieram para dominar, para quebrar as pessoas realmente, para quebrar o espírito, para quebrar o ânimo das pessoas. Então ela era conhecida pela sua forte opressão. E o que Isaías vai trabalhar é o seguinte: o povo deveria se lembrar dos feitos maravilhosos de Deus e das libertações do Senhor na vida do seu povo. Os grandes feitos que Deus tinha feito na vida do seu povo. O povo estava sofrendo dentro de algumas coisas porque estavam esquecendo o que o Senhor já tinha feito na vida do seu povo. E deixa eu fazer um adendo aqui. Quantas vezes nós esquecemos a mão misericordiosa do Senhor, dos grandes feitos do Senhor na nossa vida a cada dia. Nós estamos aqui hoje, não estamos? É um sinal da misericórdia do Senhor que se renovou nesse dia na nossa vida. Quantos não despertaram nesse dia? Quantos colocaram sua cabeça no travesseiro no dia de ontem e despertaram na eternidade, ou para a glória eterna ou para a condenação eterna? Mas nós estamos aqui. Até conversando com o Olivar ali um pouco à parte, né? Eu estou meio que moído porque eu estava lá ajudando na pintura da igreja essa semana. E a gente esquece que o corpo não está acostumado com esse negócio, baixa, levanta, vai ali, tem uma certa frequência, né? E sol batendo a gente. Mas estamos aqui. Pela graça bendita de Deus, quantos não tiveram essa alegria de despertar nesse dia? Quantas coisas extraordinárias Deus faz na nossa vida a cada dia e a gente esquece. Então é fácil a gente olhar para o povo lá do passado e criticar, né? Mas vamos olhar para nós, e nós? Às vezes nós cometemos a mesma falha, esquecemos da mão poderosa do Senhor na nossa vida, agindo na nossa vida. Mas Isaías trabalha aqui com eles exatamente essa realidade, para que o povo lembre que o Senhor é o Senhor que fala e faz. A palavra do Senhor nós podemos confiar totalmente. Ele prometeu que libertaria o povo diversas vezes e ele o fez. Quantas coisas o Senhor fez na história do povo de Israel, quantas coisas o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Nós devemos lembrar da graça bendita do Senhor sobre nós. Voltando lá para o Evangelho de Mateus, o capítulo 11 agora, os versículos de 28 a 30, Jesus vai dizer o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está pronunciando aqui palavras mostrando que nele nós podemos descansar. Nele sim nós encontramos amparo. É ele que retira uma carga de nós que é impossível de nós carregarmos. Esse peso que está sobre nós, o único capaz de retirar de nós é o nosso Senhor. É Jesus Cristo. Isaías está apontando para a realidade de confiarmos em Deus, que é o único Senhor capaz de tirar esse peso que o povo enfrentaria. Então Isaías mostra essa realidade. O peso viria, seria um pesado jugo por meio do opressor. Mas o Senhor mostra claramente por meio do profeta Isaías que ele traz um jugo que é suave. O Senhor é quem quebra o jugo, o Senhor é quem quebra e fere os ombros dos governantes e assume o trono que é dele. Ele toma o cetro é símbolo de governo, símbolo de comando. E para isso Isaías nos lembra da vitória do Senhor. E ele vai apontar aqui um fato que é no tempo dos midianitas. A que Isaías está se referindo aqui? Ao livro de Juízes, capítulo 6, 7 e 8. Vocês vão lembrar da história ali. O povo estava sob a opressão dos midianitas e dos amalequitas, e com essa opressão o povo começa então a sofrer algumas consequências, porque deixaram de adorar a Deus. E então passam a sofrer ali por 7 anos esse pesado jugo vindo dessas nações. O capítulo 6, lá no versículo 1 de Juízes, vai dizer: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante ao Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E o texto de Juízes então vai desenvolver, mostrando toda a opressão que o povo passa e sofre ali, todo naquele período, enfrentando toda aquela situação ali. Então entra na história uma pessoa chamada Gideão. Gideão confiou de boa, né? Tranquilo. Não, Gideão teve lá seus momentos de dificuldade para não entender. Mas aqui Isaías está se referindo aqui. O Senhor manda preparar homens para a batalha. 22 mil homens são levantados. Ali o Senhor manda retirar ali um número, porque o número estava grande. Cai para 10 mil. O Senhor fala: ainda está grande. Manda lá tomar água lá na beira do rio. Quantos homens ficam? 300. E alguns vão pensar: mas por que teve que reduzir tanto aqui? O homem tem um probleminha que ele acha que ele consegue as coisas pela sua própria mão, pela sua força. Então, eu levantei aqui um gigantesco número aqui de soldados e nós ganhamos pela força do nosso exército. O Senhor fala: não, vocês têm que entender que a vitória vem de mim. Reduz. Ainda está grande, reduz mais ainda. E fica bem claro que a vitória veio por causa do Senhor. É isso que Isaías está trabalhando aqui, lembrando desse momento. Ele cita apenas um momento, mas que nos linka toda a história do povo do Senhor, para lembrar que o Senhor é quem livra o seu povo, é o Senhor que traz a vitória. E quando ele faz uso desse evento na história aqui do povo de Israel, Isaías está trabalhando de forma bem clara para entender que em momentos de dificuldade nós devemos confiar em Deus. Não foi Gideão e o seu grande
acha ofendido e fala: opa, esse acordo aqui não é bom para mim. A paz do homem é passageira, a paz que vem de Deus, ela é duradoura, ela é eterna. O Senhor traz a verdadeira paz para mim e para você. Isaías aqui faz para nós um apontamento de que adianta toda essa realidade. Não serve para nada todo esse vestimento, todas as armas de guerra, a não ser para ser pisada e jogada no fogo. Salmo 46 vai dizer o que? Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Esse salmo, quem põe fim às guerras não são homens, quem põe fim à guerra é Deus. Se Deus falou acabou, acabou. Deus falou que é o fim, é o fim. O homem pode tentar fazer o que ele bem entender, ele não tem força para ir contra Deus. Quem domina sobre tudo é Deus. Quem traz a verdadeira paz é Deus. Quem gera a paz verdadeira, universal sobre tudo é o Senhor. A paz que Deus traz não é baseada em armas, é baseada na sua palavra, para mim e para a sua vida. Por isso, arcos, lanças, carros de guerra, os instrumentos lá do passado de guerra, não serviriam para nada. O que serve para nós metralhadora, revólver, tanque de guerra, se a verdadeira paz vem de Deus? A paz não vem pelo nosso contingente. No Senhor, ela vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo, que traz um jugo suave, um fardo leve para mim e para você. Mas caminhando, uma terceira e última lição que o texto nos apresenta é que Deus traz a esperança ao seu povo, sustentando o seu pacto. Versículos 6 e 7. O povo que passaria por um momento de consequência, que sofreria por causa das suas atitudes, de buscar a outros deuses, de não confiar em Deus, que passaria por essa opressão, porque quebraram um pacto com o Senhor, porque quebraram a sua aliança com o Senhor. Esse povo deveria confiar, ter a sua esperança num governante, num rei que viria assumir o comando e libertaria o povo daquela situação. Essa foi a esperança do povo de Israel no transcorrer dos anos. Agora, eles não se atentaram à profecia do Senhor por meio do profeta Isaías, mostrando a misericórdia de Deus, apontando para a salvação para o povo em meio à tribulação. Eles não se atentaram que o Senhor agiu com graça e misericórdia e prometeu que levantaria um governante. Eles não se atentaram que o Senhor anunciou que o sofrimento do povo não duraria para sempre, que eles deveriam permanecer com a esperança fixada nele, no Senhor. Eles não se atentaram naquilo que o Senhor estava avisando a eles. Os versículos 6 e 7, então, faz um fechamento desse bloco de versículos aqui de Isaías. E mais uma vez nós vemos a luz do Senhor brilhando em meio à escuridão, trazendo a esperança para os povos que estavam marginalizados, através da ação soberana de Deus, do Senhor sustentando o seu povo. E Deus é fiel ao pacto que Ele estabelece com o seu povo. O Senhor não desvia, eu e você desviamos. Acordos que nós fechamos são complicados, a gente às vezes vê se cumprindo, né? Antigamente você falava no fio do bigode que nós fechamos os acordos, né? Antigamente falava, não, fulano falou, eu confio na palavra de fulano. Hoje em dia a gente assina papel, vai no cartório, registra lá, e o pessoal às vezes cumpre o contrato? Não cumpre. Mesmo assinando, mesmo tendo testemunho e tudo, às vezes a palavra do homem não serve de nada. Mas a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele é o lado fiel desse pacto que Ele estabeleceu. Não depende de mim ou de você, depende unicamente do Senhor, e por isso nós podemos confiar. O versículo 6 vai nos dizer, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu,
o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse versículo nos mostra algo interessante, o caráter daquele que é o libertador do povo, aquele que viria de uma vez por todas para quebrar as correntes que aprisionavam o povo e quebraria de forma definitiva, trazendo a verdadeira libertação para o povo. Nesse versículo nos é apresentada a figura de um menino. Agora vamos parar e pensar aqui, né? A gente confia na força de um menino? Vamos ser sinceros. A gente confia na força do menino? A gente até brinca, não, você é forte, né? Mas o menino não tem muita força, né? Porque ele é um menino. Mas esse menino aqui não é qualquer menino. Está apontando para o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Interessante que esse menino tem sobre os seus ombros um peso gigantesco, no qual eu e você não conseguimos carregar 1/100º do peso que Jesus Cristo carrega, por mim e por você. Carregou na cruz do Calvário. É sobre esse menino que o povo deveria ter esperança. A ele é dado alguns títulos que mostram o seu caráter divino e humano. Embora ele seja um menino, ele tem atributos divinos. Esse sim é o rei que traria a paz sem fim. E esse menino traz a verdadeira esperança. Essa criança nasceria em benefício do povo, para proveito do povo. Gerhard von Groningen, ao comentar essa passagem, ele chama a nossa atenção para o seguinte: para o fato de que o profeta Isaías, nesse ponto, se inclui em meio ao povo. Ao dizer aqui numa tradução mais literal, um filho se nos deu, um filho nos foi dado. Essa ideia aqui, mostrando que o profeta se identifica com o povo e se dirige ao povo. Ou seja, Isaías não está só apenas trazendo a mensagem do Senhor, mas ele está mostrando, eu pertenço a esse povo. Eu vou passar isso com vocês. Um filho nos foi dado. Foi dado em benefício do povo, em favor do povo. O texto também nos mostra que o seu governo, o seu domínio está sobre os ombros desse que é o menino que vem da parte do Senhor. Sobre ele toda a responsabilidade está, nas suas mãos estão todas as responsabilidades. A ele é dado 4 nomes, 4 títulos, para que nós possamos entender a responsabilidade e o caráter desse rei. Essas características apontam para o caráter do menino. E esses 4 títulos são Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O primeiro título que é apresentado é Maravilhoso Conselheiro. Tem um probleminha quando a gente lê esse texto, que alguns separam o maravilhoso do conselheiro. Só que é o seguinte: maravilhoso qualifica o conselheiro. Aí é aquela regrinha nossa de interpretação que a gente não pode quebrar. Por que ele é um maravilhoso conselheiro? Ele tem uma sabedoria que vai além da minha e da sua sabedoria. Porque se ele é, e nós sabemos que ele é divino, ele tem uma sabedoria que vai além da minha e da sua sabedoria. Por isso nós podemos entender que ele é um maravilhoso conselheiro. O segundo título fala do Deus forte, ou, dependendo da tradução, Deus poderoso, mostrando que esse menino tem um poder diferente, porque ele tem um poder que vem de Deus. E só pode ter poder de Deus quem é Deus. E Jesus é Deus. Ele tem o poder sobre as suas mãos. Todo o poder está nas suas mãos, ele tem toda a força, por isso ele é Deus forte. Ele também é o Pai da eternidade. Aponta que é algo eterno, o seu cuidado para com seus filhos. Ele possui a eternidade, um dos atributos de Deus que nós sabemos claramente é a eternidade. Ele é eterno, ele não é passageiro. Eu e você temos um começo e um fim aqui. Na eternidade o Senhor já nos conhece.
Mas eu e você tivemos um começo nessa trajetória. O meu começo foi lá aqui no meu nascimento, no dia 17 de março, lá de 1986. Já estou beirando os 40, tá bom? Quando é o meu fim, não sei. Eu tenho um combinado com Deus de chegar até os 70, que eu acho que a jubilação para mim tá bom, tá, Olivar? Eu acho que para mim tá ótimo. Completo 70, Deus me leva, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas esse é o meu combinado com Deus, não é o dele comigo. Eu posso ir antes, eu posso ir depois. E eu tenho um combinado. Mas o meu combinado vai falhar, porque o Todo-Poderoso tem todo cuidado na sua mão. Ele pode ser bondoso e me entregar esse presente, ou falar, não, vou te levar antes ou vou te levar depois. Ele é eterno. Eu e você temos um começo e um fim. Nós teremos o prazer, como servo do Senhor, de passar a eternidade com o Senhor. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, chamados a ser filhos de Deus por meio da fé no seu Filho Jesus Cristo. O quarto e último título apresentado nesse texto é o Príncipe da Paz. E é interessante porque ele fecha de uma maneira muito interessante, porque mostra que esse governante, ele vem para trazer paz. Não uma paz comprada com guerras, não uma paz com derramamento de sangue, a não ser o próprio derramamento do seu próprio sangue. Nenhum outro sangue é necessário para que a paz nos seja oferecida, a não ser o sangue de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira paz que eu e você precisamos. Não uma paz intermediada por homens, mas uma paz que vem da parte de Deus. Esse sim governa para todos sempre. E o versículo 7, ele aponta para uma visão final, que nós conhecemos como uma visão escatológica, falando sobre esse rei, que será rei não só sobre Israel, mas sobre todas as nações. Quando o rei morre, outro precisa assumir o comando, não é? É assim que é feita a sucessão real. Jesus Cristo precisa de um sucessor? Não, ele está vivo. Não tem necessidade de um outro rei. Por isso ele é o rei final, ele é o último rei. Não tem necessidade de um outro governante no seu lugar, porque ele está no trono. Ele permanece no trono. E ninguém tira ele do trono, porque o trono é dele. Ninguém vai tomar o lugar que é dele. Por isso ninguém aqui pode se levantar na terra dizendo que é o sucessor de Cristo. Porque Cristo está no trono e governa. E nós confiamos na sua palavra que um dia ele retornará para nos levar. E a nossa esperança é que isso venha antes. Talvez eu não chegue nos 70, né? Senhor, se o Senhor voltar antes. Né? Essa é a nossa esperança. Mas quantos de nós descansou em Cristo, aguardando esse dia? Agora já estão lá, desfrutando da glória eterna do Senhor. Mas confiaram nessa promessa. Falaram, eu vou ver isso. Né? Essa é a nossa esperança, que a gente nem termine esse culto aqui e já possa subir para a eternidade, né? Às vezes aí o reverendo Olivar veio para comer um churrasco também depois do culto, né? Mas se o churrasco não acontecer, a gente for para a eternidade, é melhor do que churrasco aqui, do que comer aqui, porque estaremos diante da presença do nosso Senhor para todo sempre. Estar diante do Senhor não se compara a nada nesse mundo, a nenhuma felicidade que nós possamos ter vivido nesse mundo, se compara à felicidade de estar diante da presença do Senhor. É isso que Isaías aponta nesse trecho final aqui. Por isso ele aponta que esse rei que vinha para o cumprimento da promessa do Senhor, da linhagem de Davi, no cumprimento do pacto estabelecido pelo Senhor, esse rei viria de uma vez por todas. Esse seria o rei final para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. E o texto vai fechar falando que tudo isso só é possível porque o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É o zelo do Senhor que faz com que tudo isso aconteça. O pacto agora ele pode ser cumprido de forma integral porque Jesus Cristo veio. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro representante diante de Deus. Ele comprou a minha e a sua vida pelo seu precioso sangue, no qual nós relembramos hoje na celebração da ceia do Senhor. E até o nosso último dia aqui, nós confiamos na presença,
no governo de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Nós somos alcançados pela graça redentora de Jesus Cristo. Não o Israel terreno, mas o Israel de Deus, confiando na graça bendita de Deus, o povo de Deus, que crê no verdadeiro Senhor, reconhecendo que Jesus é o Senhor sobre as nossas vidas. Meus irmãos, concluindo essa mensagem, Deus traz esperança ao seu povo através da sua luz, onde a luz do Senhor chega, ela dissipa as trevas, como um dia chegou na minha e na sua vida, dissipando as trevas que existiam em nós, para o brilho da luz do Evangelho, e nós podemos hoje refletir a luz de Cristo, mostrando a graça bendita do Senhor. Deus traz esperança ao seu povo, lembrando o seu povo da vitória, olhando para a nossa vida, vendo como o Senhor tem sido gracioso, misericordioso sobre nós, lembrando das vitórias que foram alcançadas, para que a gente não venha cair na desesperança ou achar que o Senhor nos abandonou. Deus traz esperança ao seu povo, sustentando o seu pacto. Ele é que sustenta. Não sou eu, não é você. Graças a Deus. Está sustentado nas poderosas mãos do Senhor. Nós podemos confiar totalmente na graça bendita do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Na sequência, eu devolvo a palavra.